Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E nessa aula a gente vai falar sobre os 3 tipos de pensamentos, né, que nós temos aí e que é responsável, inclusive, né, pela transformação. Inclusive, um deles, né, um desses 3 pensamentos é o responsável pela transformação da energia emocional, ou seja, o que basicamente é o pensamento que ele conduz a tua emoção. O que acontece? A gente tem 3 tipos de pensamentos, né? Vamos começar desde o começo, para que você possa entender como basicamente funciona. A gente contempla o estímulo, né? A gente recebe o estímulo, lembrando que os estímulos eles podem vir pelos nossos 5 canais, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Então a gente obtém o estímulo, é disparado o gatilho da memória, né? O gatilho da memória, isso já lá ocorrendo lá na nossa mente. É disparado o gatilho da memória. O gatilho da memória, ele começa a fazer uma varredura na memória em busca de RPS que ele vai utilizar na interpretação daquele estímulo presente, ou seja, o gatilho da memória vai vasculhar o seu passado para representar o seu momento presente, ou seja, aquele estímulo que está diante de você. O que vai acontecer? Dessa leitura vai nascer matrizes de pensamentos essenciais. A gente já está entrando no primeiro e mais importante tipo de pensamento que nós temos, os pensamentos essenciais. Esses pensamentos essenciais, eles são inconscientes. Então, o que acontece? Quando existe um processo de leitura, que é a próxima etapa, né, produz as cadeias de matriz de pensamentos essenciais da leitura da memória, é feita a leitura virtual, né, dessas matrizes de pensamentos essenciais, e aí nascem os 2 tipos de pensamentos antidialéticos e dialéticos. Eric, qual é a diferença dos antidialéticos para os dialéticos? Os antidialéticos não podem ser transformados em linguagem, a não ser que você antes o transformem em dialéticos. Então, quando você tem aqueles pensamentos lá que são basicamente imagens mentais, conteúdos imaginativos, o qual você está imaginando o futuro, o qual você está ruminando o passado, então você tem pensamentos de imagens mentais. Esses pensamentos, eles geralmente não podem ser comunicados. Então, eles são pensamentos antidialéticos. Mas, a partir do momento que eu transformo esses pensamentos em dialéticos, eu passo a poder comunicar esses pensamentos. Então, é por isso que muitas vezes a gente está imaginando, e aí a gente tem um determinado momento dessa imaginação e a gente começa, em alguns momentos, a falar com nós mesmos, né? Praticando meio que a autofala. Por quê? A gente está transformando pensamentos antidialéticos em dialéticos, né? É o que geralmente acontece. É por isso que muitas vezes você está imaginando também e você não está falando nada, né? Você só está imaginando. Os pensamentos antidialéticos, né, ocorrendo. Então, o que acontece? Esses pensamentos antidialéticos e dialéticos, eles são conscientes. Eles são conscientes. E quem os tem é o eu. Então, quando a sua consciência ela é formada, é o momento que o seu eu é formado. Até então, você foi inconsciente. Mas quando a sua consciência se formou, o seu eu se formou, né? Então, basicamente, ocorreu lá todos esses processos até chegar nos pensamentos dialéticos e antidialéticos que foram lidos, né, das matrizes de pensamentos essenciais. Foi nesse momento que você tomou consciência do mundo em que estava, né? E do que estava se passando ao seu redor, enfim. Então, o que acontece? Uma coisa interessante que a gente
busca que, basicamente, essa é a ideia, né, da Escola de Desenvolvimento Definitivo. A Escola de Desenvolvimento Definitivo, ela vai trabalhar somente isso com você. E é por isso que isso vai dar muito resultado e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a produzir saúde mental. O grande segredo está na transformação da energia emocional por meio dos pensamentos essenciais. Então, o que é que basicamente ocorre? Para que os pensamentos essenciais sejam influenciados, nós precisamos mudar a história intrapsíquica. Ou seja, nós precisamos mudar os conteúdos das RPS que estão armazenadas na sua memória. Então, o fenômeno RAM, registro automático da memória, ele registra basicamente os eventos do seu dia a dia e ele registra na memória em formas de RPS. RPS históricas e RPS ahistóricas. Eric, qual é a diferença entre RPS, registros psicossemânticos, né, históricos e registro ahistóricos? Os registros semânticos históricos são registros que diz respeito às suas experiências psíquicas, que ficam armazenadas na memória existencial, né? São geralmente experiências de conteúdo emocional mais poderoso. É claro que no momento que é registrado, o conteúdo emocional o quê? É perdido. Por que, Eric? O conteúdo ele é perdido? O conteúdo ele é perdido porque você não pode viver com as emoções de determinados eventos da vida. Isso desfuncionaliza a sua inteligência. Imagine que, por exemplo, é aquela história da mãe que perdeu o filho. Eu amo esse exemplo porque esse exemplo faz as pessoas entender perfeitamente. O que acontece? A mãe que perdeu o filho, ela experimentou um momento emocional muito tenso, um volume de tensão muito alto. Imagina se toda vez que ela tivesse um resgate dessa experiência na memória, ela experimentasse as mesmas emoções. Essa mãe não conseguiria mais viver. Ela ia estar sempre experimentando aquele momento horrível da perda do filho. Isso não pode acontecer. Então, a energia emocional ela é retirada para que somente o evento frio seja registrado na memória em forma de uma RPS histórica na memória existencial. Então, o conteúdo das RPS ahistóricas são os conteúdos que basicamente são números de telefone, nomes de rua, títulos de livros. Então, isso basicamente é armazenado aonde? Na memória de uso contínuo. Na memória de uso contínuo. Então, a memória de uso contínuo fica as RPS, os registros psicossemânticos ahistóricos. O que acontece? Toda vez que ocorre uma leitura na memória, e está sempre ocorrendo leitura na sua memória, toda vez que ocorre uma leitura na sua memória, nascem matrizes de pensamentos essenciais. Essas matrizes de pensamentos essenciais, elas rapidamente vão impactar na transformação da energia emocional e motivacional. Essas duas energias é o que basicamente te move, né? A emocional, ela te move tanto quanto a motivacional. São os pensamentos essenciais que mexem nessas transformações dessas energias. Então vamos lá. Uma pessoa que ela é depressiva, o tempo todo ela tem conteúdos de pensamentos negativos e ela se sente mal exatamente por quê? Porque ela produz cadeias de pensamentos essenciais que contribuem para essa transformação de energia emocional específica ruim. O que acontece? A história intrapsíquica dela, ela tá cheia de eventos traumáticos. Quando ela é lida, produzem cadeias de pensamentos essenciais de traumas que basicamente transformam imediatamente a energia emocional e motivacional para que ela tenha a mesma qualidade que esses pensamentos essenciais. Quando é que a gente consegue ter um efeito maravilhoso e, de uma certa forma, livrar o depressivo da depressão, né? Qual é a estratégia que basicamente você tem que adotar para se livrar da depressão? Você tem que atuar nas matrizes de cadeias de pensamentos essenciais, mas o princípio das matrizes de pensamentos essenciais são o quê? A história intrapsíquica.
É lá que a gente tem que atuar, nos registros da memória. Mas aí, Eric, como é que eu transformo a minha história interpsíquica? Como é que eu mexo no registro da minha memória? Atuando com as cadeias de pensamentos essenciais. Mas eles são inconscientes, Eric? Como é que eu faço com que... Como é que eu manipulo a produção de cadeias de pensamentos essenciais? Usando os pensamentos dialéticos e antidialéticos, que são os produtos do eu. Então, o que ocorre? Quando eu produzo pensamentos antidialéticos e antidialéticos de críticas aos registros e às interpretações que foram feitas inconscientemente dos estímulos que eu tenho no meu dia a dia, eu começo a mudar os conteúdos das RPS na memória. É isso que é reeditar a memória. Reeditar a memória é isso. É o momento em que eu começo a criar críticas, dúvidas, determinações, que basicamente eles vão circular essas janelas da memória traumáticas, né? Janelas da memória não são nada mais, nada menos que um conjunto de RPS. Né? Então a gente tem conjuntos de RPS, que no caso são janelas da memória killer, que tem um volume de tensão muito alto, ou seja, produz cadeias de pensamentos essenciais que impactam muito a sua energia emocional e motivacional, né? É por isso, por exemplo, que uma pessoa que tem fobia e ela teve uma experiência muito ruim com uma barata, ela macrodimensiona a barata. Né? Para ela, a barata se torna um monstro, que ela não pode ver, como se a barata fosse um dinossauro. O que acontece? Ela criou janelas da memória killer acerca da barata. E a partir do momento que essa memória é lida, gera esse volume de tensão, cadeias de pensamentos essenciais, que basicamente vão atuar na energia emocional e motivacional e vão fazer com que aquela pessoa sinta um pavor insano daquela barata. Né? Então, o que basicamente a gente vai fazer? É isso. A partir do momento que a gente começa a criar essas novas RPS, transformar essas RPS com volume de tensão muito alto, ou seja, essas janelas killers, a partir do momento que a gente reedita essas janelas e cria ali ao redor, cercando várias RPS que basicamente que duvida, que critica dessas janelas killers e que determina novas coisas, a gente começa a produção de janelas lights em torno. E aí a gente vai reeditando o conteúdo das RPS e basicamente o volume de tensão vai caindo. E aí a gente começa a se libertar desses problemas psíquicos. Então, como basicamente eu faço isso? Isso é conteúdo de um outro vídeo. Isso é um conteúdo de um outro vídeo, mas vamos lá, eu vou te antecipar nesse aqui, mas é importante você assistir os próximos vídeos, porque se tem uma coisa que ocorre na Escola de Desenvolvimento Definitivo, é que um vídeo vai ser sempre melhor do que o outro. Um vídeo vai ter sempre um conteúdo a mais, algo novo, uma coisa que você pode descobrir e que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque eu nunca paro. Minhas pesquisas são intensas e eu estou sempre buscando trazer o melhor para você, porque eu quero você saudável mentalmente. Esse foi o meu objetivo com essa escola. Né? Essa escola existe porque você existe e porque muitas pessoas estão padecendo por falta de saúde mental. Né? Então é por isso que essa escola existe. E é nisso que essa escola vai te ajudar. Então vamos lá. Sabe aquele momento em que eu tenho um pensamento ruim, eu tenho um pensamento que ele basicamente a gente sente, né? Que aquele pensamento ele está carregado de um conteúdo emocional muito ruim. Então, o que basicamente eu faço? Eu começo a criticar aquele pensamento. Eu critico aquele pensamento, eu duvido dele e eu determino algo novo. Então, por que eu estou pensando isso? Não faz sentido pensar isso. Não faz sentido pensar isso. Isso basicamente está prejudicando a minha vida e a partir de hoje não vai prejudicar mais.
Eu não nasci para viver dessa forma. Eu não nasci para viver depressivo. Eu vou superar isso. Olha a determinação. Eu vou superar isso. Eu não nasci para isso e eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso. Por quê? Se outras pessoas são felizes, eu também posso ser feliz. Se outras pessoas, nesse momento que eu estou me sentindo mal, estão se sentindo bem, eu também posso me sentir bem. Entende? Seja lá o que tiver acontecido, você tem que conversar com essas emoções, você tem que conversar com esses pensamentos. E basicamente você tem que duvidar, você tem que criticar, você tem que determinar. E o que basicamente vai acontecendo? Agora é que a mágica acontece. O fenômeno RAM, registro automático da memória, ele vai registrando toda essa carga de pensamentos dialéticos e antidialéticos que estão sendo produzidos lá pelo seu eu na sua mente. A partir do momento que ocorre o registro desses pensamentos que são de naturezas virtuais, né, diferente dos essenciais, que são de naturezas reais, só o que é de natureza real pode atuar na energia emocional e motivacional. O que é virtual não atua. Então, é por isso que nós temos dificuldades de dirigir nossas emoções. Porque os pensamentos virtuais, dialéticos e antidialéticos não podem mudar a energia emocional e motivacional. Eles não transformam, não têm poder. É por isso que o eu não pode, até porque se o eu tivesse a capacidade de atuar na energia emocional e motivacional, a nossa vida seria um mar de rosa, né? Eu diria, eu quero sentir isso, eu sentiria isso. Eu diria, eu quero mudar isso, eu mudaria isso. Não ocorre, né? Você sabe, não ocorre. Por quê? Porque são os pensamentos essenciais que fazem isso. E o que basicamente acontece? A partir do momento que ocorre um registro desses meus pensamentos antidialéticos e dialéticos na memória, eu começo a impactar o conteúdo das RPS traumáticas e eu vou reeditando eles. À medida que eles forem sendo reeditados, à medida que esses registros na memória forem sendo reeditados, o que acontece? Eu mudo a produção das cadeias de pensamentos essenciais. Se eu mudo a produção dos pensamentos essenciais, eu mudo a produção dos pensamentos antidialéticos e dialéticos. A partir daí eu deixo de realimentar meus traumas. Eu deixo de retroalimentar o meu passado traumático. E eu começo a construção de um novo eu presente, que basicamente vai ser completamente diferente do anterior. É assim que a gente muda. O tempo todo nós estamos mudando. Pode observar. Quantos sentimentos ruins você sentia que hoje você não sente mais? É claro, né? Por um fato específico. Por quê? Porque uma mãe, depois que perde o filho, anos depois, ela não sente a mesma dor que sentia no momento da perda. As RPS, elas estão sempre mudando. As matrizes de pensamentos essenciais que foram produzidas no momento da perda não são as mesmas anos depois. Por isso que o impacto na energia, na transformação da energia emocional e motivacional não é a mesma. Por isso que ela não tem o mesmo sentimento. A partir do momento que muda as cadeias de pensamentos essenciais, é que a gente dirige os pensamentos, é que a gente dirige as emoções. Mas, antes disso, a gente precisa atuar na história intrapsíquica. A gente precisa atuar lá nas RPS. E a gente faz isso à medida que a gente vai reeditando a história intrapsíquica. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Na verdade, ela foi muito mais, né, que os 3 pensamentos. Na verdade, essa aula já, inclusive, te deu uma noção de como é que, basicamente, a gente trata a própria depressão. Mas eu espero que você tenha aproveitado. E espero que você tenha entendido, né, os 3 tipos de pensamentos. E eu espero agora que você utilize né, essa aula aí no seu dia a dia,
para que o tempo todo você possa estar reeditando suas RPS, mudando, impactando a sua história intrapsíquica e com isso atuando diretamente não, né? Mas inconscientemente na transformação da sua energia emocional e motivacional, produzindo saúde mental para você. Então eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.